Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui. Meus queridos, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de filosofia, tá? Essa aula é destinada à turma do sexto ano e vocês podem me acompanhar através do material Caderno 1, o módulo é o 2, a página é a partir da 24, tá? A gente tá dando sequência aqui, pessoal, ao módulo 2. E lembre-se do seguinte, lá na página 24 e até a página 28 tem algumas atividades, então quando finalizar essa aula, corre lá no livro, página 24 até 28 e finaliza todas as atividades, tá? Dá uma lida no texto, faz mesmo porque eu vou cobrar isso para vocês me entregarem, tá? Inclusive acompanhem a Agenda Edu, tá ok? Então vamos dar continuidade, hoje a gente vai falar sobre teoria da comunicação, tá? Do Roman Jakobson, tá? Roman Jakobson. O Roman Jakobson, ele é nada mais do que um pensador russo, tá? Que teve uma contribuição incrível para a linguística, mas a gente não vai estudar linguística, a gente vai estudar a teoria da comunicação, ou seja, hoje é para vocês entenderem que a nossa comunicação, ela tem vários elementos em torno dela. Olha que interessante, e você pensando que era só falar e estava feito, né, a coisa? Pois é, ao falar, inclusive eu agora estou falando, eu estou me comunicando com você, estou transmitindo uma mensagem e eu estou usando algum tipo aqui de função segundo a teoria da comunicação. Também estou usando fatores, tá? Como código, como contexto. Você vai entender isso tudo na aula de hoje. Então me acompanha. Seguinte, existem ao todo 6 tipos de função. Aqui eu só coloquei 3 para que a gente fosse bem objetivo, tá bom? Então nós temos a função expressiva, a função conotativa e a função de representação. A primeira função, a função expressiva, ela é bem interessante, ela é bem bacana e provavelmente você já usou essa função. Sabe quando você criou aquela historinha dizendo que tinha morrido seu passarinho, que tinha morrido lá seu cachorrinho e nem era verdade, mas você falou pro professor porque não entregou a atividade ao tempo? Será se você fez isso? Não, você não. É hipótese, né? Nunca fizeram isso. Mas enfim, sabe quando a gente utiliza de uma mensagem apelativa, emotiva? Professora, hoje... Sabe? Sabe quando você cria uma história, quando você fala de uma forma mais tristinha, mais apelativa, para transmitir nada mais do que uma emoção? Pois é. Isso aqui é um tipo de função dentro da comunicação. A gente chama de função expressiva, tá? Ou função emotiva. Eu expresso o quê? Uma emoção. Então, quando vocês veem lá um comercial que fala que você vai ser feliz quando comprar aquele carro que saiu agora, ali nada mais do que uma função apelativa daquela mensagem, uma função emotiva. Ela tá dizendo assim, ó, se você comprar esse carro, você vai ser feliz. E aí mostra alguém feliz dirigindo o carro, né? E você pensando que era só falar e ouvir e a comunicação estava feita, tá vendo? Tem várias funções e fatores relacionados a cada comunicação. Sabe a função conotativa? É aquela destinada, aliás, é aquela centrada no destinatário, né? Por exemplo, quem é o destinatário e quem é o comunicador? Aqui, nesta aula agora, quem você acha que eu estou representando? O comunicador ou o ouvinte? O comunicador, né? Eu aqui estou comunicando para você um conteúdo, um assunto dentro do material de filosofia. Então, eu sou a comunicadora aqui nessa relação de comunicação. Quem é o ouvinte? Você que é o ouvinte. Você também é o destinatário, é também o decodificador. O que isso significa? Significa que você está recebendo uma mensagem. Então, você é o destinatário. Quem está dando essa mensagem para você? Eu, que sou a remetente. Eu que estou lhe enviando uma mensagem através dessa aula. Então, eu sou o falante, eu sou a remetente, né? Eu sou aqui, nesse exemplo, o comunicador. Você é o destinatário, ou seja, quem está recebendo essa mensagem, e também é o decodificador. Está recebendo a mensagem e está decodificando, tentando compreender o que eu quero transmitir para você. Tá bom? Então, entenda que qualquer tipo de função, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de comunicação tem sempre essa relação comunicador-ouvinte ou comunicadores
ouvintes, né? Dependendo do contexto que a gente está analisando. Existe mais de uma pessoa falando aqui, por exemplo? Só eu, né? Só eu que estou falando aqui para você, então é um comunicador, ok? Você que está ouvindo com alguém ou está ouvindo só você? Quando a gente está na sala de aula, você só que está ouvindo ou está ouvindo os colegas também estão ouvindo junto com você? Então, existem mais ouvintes nesse exemplo da sala de aula, entendeu? Ficou claro aqui. Então, a função conotativa, ela leva em consideração o quê? Ela leva em consideração o destinatário. Tia, o que é esse negócio de conotativo? Meus amores, para vocês nunca mais esquecerem. Existe uma coisa dentro da língua portuguesa que a gente chama de função conotativa e denotativa. Conotativa é quando eu uso de linguagem figurada para poder representar um sentimento ou alguma ideia com mais intensidade, tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, nossa, eu quero ir para casa porque eu estou morrendo de fome. Quando você fala essa frase, estou morrendo de fome, literalmente você está morrendo de fome ou é só para representar o quanto de fome que você está sentindo? Então, aí, no caso, seria uma função conotativa, nesse sentido aqui, ó, uma mensagem conotativa, ou seja, eu quero demonstrar algo, tá? Então, eu uso de uma frase, eu uso de palavras que dê mais intensidade para isso, né? Chega até ser uma hipérbole, né? Um exagero, para poder demonstrar o quanto tá ruim a fome, tá? E o que é a função denotativa? O que é que quando eu falo denotivo, quando eu falo de forma denotativa, é quando você fala de forma literal. Então, por exemplo, professora, eu estou literalmente morrendo de fome, né? E claro, isso aqui é só um exemplo. Esse caso, se fosse realmente acontecendo, não tô comendo, eu tenho algum problema que estou enfrentando e está realmente acontecendo algo trágico, isso aí seria sentido literal, seria o sentido denotativo. É quando eu falo algo que realmente está acontecendo, tá? Então eu não tô criando uma figura para poder representar uma mensagem, para poder passar uma mensagem. É realmente o que está acontecendo. Professora, tem crianças morrendo na África de fome. Isso é sério. Isso é verídico, sim. Tem muitas crianças na África. Tem crianças no Brasil também morrendo de fome, tá bom? Então, isso aí é uma mensagem o quê? Denotativa. Ou seja, literal. E aí eu apresento um gráfico para você e digo, olha aqui, professora. Olha aqui o quanto tem de índice de crianças que não se alimentam lá na África. Deu para entender o sentido literal? Ótimo, excelente. Então, ó, função de representação. A função de representação, ela busca traduzir a realidade para o destinatário. Presta atenção aqui, ó. Representação significa que é representar algo. Então, essa função aqui, ela não coloca a minha opinião. Essas outras colocam. Certo? Essa aqui não. Essa daqui ela é mais no sentido denotativo, é para falar da coisa mesmo, como acontece, tá? Então essa função de representação, ela é uma função mais de informar, de representar, de demonstrar o que está acontecendo. A gente utiliza, por exemplo, em artigo jornalístico que não tem ali a opinião do jornalista. Sabe aqueles jornais, o que é muito incomum, é muito difícil, mas existem ainda jornais que, por exemplo, não expressam sua opinião, só falam da notícia. Só dar a notícia sem colocar sua opinião seria aqui uma função de representação. Ele quer só mostrar, tá? Ele quer só traduzir a realidade para o ouvinte entender a situação. Ele não dá a opinião dele, tá bom? Essa aqui é a função de representação. Entendeu essa relação de comunicante, comunicador e de ouvinte? Nós vamos agora para os fatores e aí a gente finaliza essa aula. Meus queridos, os fatores existem vários, tá? Aqui coloquei 6, que é o segundo a teoria do Roman e Atkinson, o que realmente acontece. Nós temos o remetente, você já entendeu que remetente é quem está enviando, ou seja, quem está comunicando. Remetente aqui nessa aula, por exemplo, sou eu. Sabe quando você escreve um e-mail, envia um e-mail para alguém? Você é o remetente, porque você está criando aquela mensagem, enviando
para uma pessoa. A pessoa que recebeu é o destinatário, é o destino, né? Destinatário. Então, o remetente é você e quem está recebendo a mensagem, quem está recebendo o e-mail é, no caso, o destinatário. Sabe no WhatsApp, quando a gente manda mensagem para alguém? Você que está mandando a mensagem é o remetente, a pessoa que está recebendo é o destinatário. Você é o comunicador, a pessoa é o ouvinte, né? A mensagem é aquilo que você quer transmitir. Eu, por exemplo, estou tentando aqui transmitir uma teoria para você acerca da comunicação. Essa, literalmente, é a mensagem. O destinatário você também já entendeu aqui, certo? É aquela questão do ouvinte, é do decodificador, ou seja, você recebe a mensagem, você pensa e decodifica e entende essa mensagem. O contexto, pessoal, é qual é o que você quer passar ali, não só a mensagem, mas o contexto e a forma como você vai falar isso para a pessoa, tá bom? O código é nada mais do que a forma de elementos da tua comunicação para poder conseguir passar a mensagem. Então, eu tenho um contexto aqui, eu utilizo meios para passar essa mensagem, certo? Eu utilizo técnicas para passar essa mensagem para você, como agora, por exemplo, eu estou utilizando, né? Estou me mostrando de uma forma para vocês entenderem, estou falando de uma forma mais simples possível para vocês entenderem. Então, o código, ele nada mais é do que a língua, por exemplo, né? A forma como eu e você entendemos a língua portuguesa. Então, se você não tem fluência em inglês e eu começasse a falar aqui em inglês, você não entenderia, ok? E o contato é nada mais do que o canal. Como assim, professor? O canal? Gente, é o meio pelo qual eu estou te transmitindo essa mensagem, essa aula, por exemplo. O canal, a gente pode dizer que aqui tem vários, né? Tem o canal do YouTube, literalmente, que nesse vídeo que você está assistindo agora, você teve que acessar o YouTube, então é um canal de comunicação. Outro canal aqui, outro meio, seria o quadro, certo? Seria o vídeo, seria o áudio. Então, o canal é isso, é o meio pelo qual eu te transmito essa mensagem, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Não se preocupe se você achou muito complexo. O objetivo é que você saia dessa aula entendendo que toda comunicação entre os seres humanos leva em consideração vários elementos. E para que eu e você se entendesse agora, para que eu te transmitisse uma mensagem, você me compreendesse, houve pessoas que pesquisaram antes, houve pessoas que construíram a nossa língua e que estamos construindo, né? Apesar de a gente perceber, por exemplo, que existem várias alterações ao longo dos anos, tá? Então essa é a mensagem, espero que tenha ficado claro para você que é o ouvinte e acompanha a Agenda Edu. Até mais, guerreiros!